Estamos de volta com a nossa convidada, Beth Fleury, agora falando um pouco da profissão também e das atividades enquanto pesquisadora. Beth, você passou um tempo no Rio, você trabalhou em várias revistas especializadas, não é isso? Bem, eu comecei no Rio como jornalista. Quando eu saí daqui, que foi em janeiro de 82, eu fiquei um período, tive um problema de saúde e também estava tentando me encontrar no mercado carioca. Fui recomendada por o meu editor daqui e fui sendo chamada para o Globo para a Copa do Mundo de 82. Que eu comentei com você, eu fui redatora de um esporte que eu entendia só que existia uma trave de gol. Curtia, achava divertido, todo mundo tal, jogando, não sei o quê, mas não entendia nada. E eu fui redatora da Copa do Mundo de 82, com muita honra. Mas era divertido, gostava, fazia muito texto de cozinha, assim, de redação, eu adorava isso, né? Tinha editado muito aqui em Minas, tudo, eu adorava. Fazia bem também, me virava, eu ocupei muito espaço lá. Aí no fundo, acho que a gente tem muito jornalista, né? Você não acha? Sim, mas você nunca deixa de ser, né? Isso não é possível. É igual deixar de ser pessoa, né? Eu acho o jornalismo que sim. é uma forma de ser pessoa muito atenta e poder colocar isso em algum lugar, né? Eu acho que ser jornalista é um estado de espírito, é basicamente isso. Interessante, uma curiosidade sobre as coisas, né? Um interesse pelo mundo muito grande, né? Bom, que as pessoas jornalista. As pessoas, em geral, às vezes se focam muito em coisas muito específicas enquanto tem pessoas que têm muita antena aberta, né, para tudo, né, se interessa. E a sua volta para Minas e depois o mestrado, como é que foi isso? Pois é. Então, eu passei esse período, fui para o Globo, depois fui para uma revista de esportes da editora Globo, aí fui para São Paulo reabrir a sucursal dessa revista, enfim, fui para o norte do Brasil e depois voltei e trabalhei bastante coisa em São Paulo, jornais, televisões, etc. e tal, e voltei para o Rio, mas aí já convidada para a Fundação Oswaldo Cruz. Fizeram um concurso de currículo, na época não tinha esse concurso formal que tem agora. Eu ingressei à Fundação Oswaldo Cruz porque tinha um pé na grande mídia, porque eles estavam aprovando a reforma sanitária brasileira, porque ia depois ter a Constituinte. Eu entrei em 87, ou seja, vai fazer 29 anos, inacreditável. E ali eu tive um longo percurso, não é? Fui me inteirando do que era toda essa estrutura de saúde brasileira, da luta dos sanitaristas brasileiros, que é uma coisa muito bonita. Você é coordenadora de um comitê chamado Comitê Nacional Pro Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, que é vinculado a um projeto da Secretaria de Política para as Mulheres, que começa com a Nilceia Freire. Foi ela que deu posse a gente nesse comitê. O meu presidente, que está na segunda gestão, ele estava na primeira, em 2009, assinou um acordo com essa secretaria para implantar certos protocolos e procedimentos que tornassem as relações da instituição mais igualitárias e em termos de questões de gênero, e depois incluíram o quesito raça. E aí a gente vai se capacitando para você construir toda uma agenda dentro da questão da proequidade, que é toda a nossa agenda, Miriam. Entendeu? Eu entrei como uma representante, no caso da minha instituição de Minas Gerais. Você é uma privilegiada, né? Porque você é uma feminista e, ao mesmo tempo, está num lugar, eu não vou dizer feminista profissional, mas vamos dizer assim, né? É um privilégio isso, Eu retomei essa discussão, que eu tinha ficado um pouco enterrada na minha experiência de viver o jornalismo e até de estar dentro da instituição como uma jornalista, que facilitava o encontro da ciência, da saúde com a mídia, né? Construímos espaços dentro da mídia brasileira, de espaços, editorias de ciência, foi tudo um esforço que a gente fez, etc. e tal. Mas, à medida que eu fui me inteirando mais dessas questões, ligadas à agenda sanitária, ao bem-estar humano, o problema da saúde no Brasil, as periferias, tudo mais, você vai se sensibilizando de uma outra maneira e vai descobrindo outras formas de você atuar. E eu acabei construindo um trabalho grande na área de projetos sociais no entorno da instituição, que tinha muita carência e tudo, enfim. N pessoas que estão dentro da instituição acabam se mobilizando para ali na área externa atuar com os movimentos sociais ali, que são muitas favelas que tem no entorno, que hoje a gente chama de comunidades, né, carentes, acaba que é mais. Situação difícil da mulher, né, muito na periferia, difícil, né? muito Dura, difícil, né? muito difícil. A gente até deve realizar um debate agora com essas mulheres de Manguinhos que são lideranças, que há um movimento hoje em várias dessas áreas periféricas ou de comunidades já muito
mobilizadas, muito organizadas. Hoje existe toda uma liderança nesse campo, né, de periferia, vamos dizer assim, do poder político, que ativou essas lideranças que existiam nessas áreas, né? Que é aquele clássico encontro do movimento de mulheres com o movimento feminista que nós estudamos tantas vezes e que nós presenciamos e auxiliamos, né? Ao fim e ao cabo, é um pouco a repetição desse filme, vamos dizer assim, num bom sentido, porque o feminismo hoje se discute muito, é necessário, não é necessário, não sei o quê. Dentro das áreas periféricas e nas comunidades é onde é muito necessário. Né? Eu acho que sempre é necessário em todo lugar. É sempre, né? É uma questão de higiene. As jovens, agora você tem um chamado feminismo 2.0, ou mesmo a Marcha das Vadias. Eu acho que as mulheres, as meninas, as jovens, acho que elas estão numa postura muito boa. Muito interessante. A retomada que elas fizeram é muito interessante. Essa juventude que está vindo aí está nos mostrando muitas coisas e até nos lembrando de nós mesmos, né, Miriam? Um feminismo com certo humor muito legal. Também, sabe? Eu vejo. É um pessoal mais livre também, né, Miriam? Porque tem certas etapas que elas que nós um pouco empurramos. Nós, eu digo internacionalmente, nós e todas as mulheres do mundo que fizemos movimento, nós empurramos um pouco o mundo para enxergar e para ter uma certa flexibilidade nessas relações. Então, eu fico muito feliz porque eu acho que as mulheres hoje jovens podem usufruir de conquistas que nós participamos delas. Aliás, eu não vou dizer nomes, mas uma vez eu estava numa banca e a pessoa estava falando em literatura feminina, literatura masculina. E a pessoa, uma doutora em letras, falou que tinha um pouco de preguiça de um certo tipo de literatura feita por mulheres, que ela considerava uma literatura tradicional, masculina, no modelo masculino. Sim. Aí eu achei ótimo, a Jeanne-Marie Gagnon falou assim, pois é, mas é graças a essas mulheres que ela estava criticando que você está aqui, nesse lugar, nessa mesa, fazendo essa crítica. Achei perfeito. Era isso que eu dizia muito no início das reuniões desse comitê, porque as mulheres não eram feministas como eu. Então, eu ouvia, às vezes, coisas que, para nós, que militamos tanto, eram grandes absurdos, né? E aí tinha certos embates. Então, hoje, eu digo que a minha instituição ela acordou muito para essa discussão, nesse sentido das relações de trabalho, que é onde as teóricas que trabalham a questão do patriarcado na vida moderna mostram muito que as mulheres entraram para o mercado de trabalho ajoelhadas. Foi essa condição que o capitalismo colocou para elas. Isso desde o século XIX. E que a luta mesmo dentro das relações de trabalho ela é muito importante e muito progressista, porque ela vai questionar isto e ela vai empoderar um pouco as mulheres, ela vai dar justificativa para que as mulheres possam fazer essa discussão e revelar isso sem ficar fazendo papel de vítima e sem ser tratada feito maluca que está choramingando. Migalha, entendeu? Porque as instituições tinham essa postura, não digo nem as instituições privadas, as instituições públicas e as privadas. Isso era um discurso interceptado, ele era impedido e ele era desqualificado e hoje ele não é mais. E tem muito a ver com o que nós fazemos nesses lugares. Né? Eu noto que está tendo um revival assim, no feminismo, eu acho isso maravilhoso. Acho que sim, né? Como eu sou uma pessoa bem desconfiada, eu acho que por várias razões, né? Não sejamos ingênuos, que nem na nossa época era por acaso, também porque o capitalismo estava precisando de uma mão de obra feminina. Eu acho que essa análise na área econômica algumas mulheres fizeram, eu soube que há autoras que estão fazendo uma discussão por esse lado e eu acho importante a gente enxergar. Mas se há alguma coisa de positivo nisso, é as pessoas poderem atentar para que direitos elas ainda não têm garantidos e assegurados. E toda essa questão da violência que o dicionário trata, né? Que eu acho que ele torna recolocar essa discussão nos seus devidos lugares também, ou não, né? As discussões estavam nos seus devidos lugares e o pensamento feminista chega para desorganizar no bom sentido e recolocar outros olhares que precisam ser vistos. Nos dois sentidos. Porque o feminismo, eu vejo assim, você tem as grandes questões, as grandes causas, os direitos, né, como você fala que as mulheres precisam reivindicar sempre, mas tem também a questão do cotidiano ali, do respeito no dia a dia, com os seus respectivos companheiros. Isso é o mais difícil, né? Esse é o mais difícil, mais delicado, não é? É isso que o texto que você estava querendo tão discutir, que era o verbete sobre o feminismo que tem no nosso dicionário, ele trata muito disso, ele mostra que essa conquista do que acontece no comportamento que a gente incorporou, como dizia o Foucault, nos nossos corpos normatizados, né? Ele é o mais difícil de você questionar, de você compreender, de você investigar e de você investir uma mudança nisso, porque isso é longo, é cotidiano, é todo dia. E assim, a divisão do trabalho doméstico. As pesquisas estão aí. É como educar uma criança, né? É um investimento que você faz para toda a vida.
Então, eu acho que a mudança do pensamento, um arejar, o vento bom que bate, que o feminismo traz, né, para essas relações, ele tem que ser renovado e reconstruído todo dia. Não, é um trabalho que eu digo, eu sempre falava, cuidar de filho para mim não é um trabalho, é uma coisa que eu adoro fazer, ou seja, é um trabalho bom. E eu acho que reconstruir todo dia as relações não pode ser tratado como um sofrimento. De jeito nenhum. Entendeu? Tem que ser tratado como uma coisa boa, arejada, que chegou para estar entre nós e para nos... Aquele ventinho que de vez em quando chega aqui e fala, olha lá, olha aí que está tudo errado. Eu me lembro que no nosso Manifesto das Mineiras, quando a gente distribuiu na escadaria da Igreja de São José, em 1980, você que era autora daquele pedaço do manifesto que falava assim, democracia é uma coisa boa, mas para todo mundo. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco, agora sim, falando sobre o Dicionário da Infâmia.